Oi, Ju. Oi, Ale. E cá estamos nós de novo, dessa vez trazendo um tópico que muitos de vocês gostam, pelo menos quando eu posto vídeo sobre isso nas minhas mídias, muitas pessoas assistem e comentam e querem entender melhor. Então a gente resolveu trazer isso num episódio mais longo hoje, que seria sobre o tópico de mediunidade ou habilidades psíquicas. Então, tá pronta, Ale, para falar desse tema? Olha que tema legal, gente. A gente vai fazer um tema X-Men hoje. Hoje é um tema Marvel. Hoje é um tema dos superpoderes. Eu acho que parte do nosso objetivo é justamente tirar um pouco dessa primeira ideia que sempre vem, né? Toda vez que a gente fala em mediunidade, em habilidades psíquicas, a gente já vem na mente Doutor Estranho, né? Ou aquele menininho do Matrix que entorta a colher com a mente. E todas essas conversas que a gente foi sendo programado devagar, paulatinamente, pela mídia, né? Pelas religiões, pela educação, pela escola, por tudo que a gente assiste, por tudo que a gente consome, sempre vem essa associação de habilidades psíquicas com alguém que é extraordinário, com uma pessoa que é muito além do nosso beabá, do nosso arroz com feijão, não é uma pessoa normal. Você acha que é isso mesmo, Ju? Não, eu não concordo com isso, pelo contrário, se tem uma ideia que eu defendo é que habilidades psíquicas é um direito de nascença, ou seja, o que o pessoal chama comumente como mediunidade, todo mundo tem, em maior ou menor grau. Então, eu gosto de comparar isso, primeiro, qual é o motivo disso? Antes de você ter um corpo físico, você era um ser de energia, você era uma consciência num formato mais sutil. Então, você aprendeu a usar o corpo físico e ignorar o que o seu corpo original, a sua consciência já sabia fazer. Então, eu gosto muito de comparar isso com a flexibilidade dos bebês. Todos os bebês nascem flexíveis, certo? E conforme eles crescem durante a vida, na fase adulta, alguns vão ter mais flexibilidade, outros vão ter menos. No caso das habilidades psíquicas, quando você tem famílias muito céticas que falam, não, é imaginação, é criatividade, você vai bloqueando e deixando de prestar atenção nessas habilidades. Mas todo mundo tem. E é claro que também, da mesma forma que na flexibilidade você tem umas pessoas que geneticamente são mais favorecidas e conseguem encostar o pé na cabeça, né, virando para trás assim, são contorcionistas, nas habilidades psíquicas também. Algumas pessoas nascem com esse campo mais aberto e conseguem ver, ouvir coisas não físicas como se elas fossem físicas, né, mas elas são bem mais raras. Então, eu sempre vou defender essa ideia de que é um direito de nascença que todo mundo tem em maior ou menor grau e que é possível desenvolver. Inclusive, eu mesma sentei em meditação por 2 anos para aprender a canalizar os níveis mais elevados da minha consciência, ou como vocês gostam de chamar, guias espirituais, eu superior, né? Aprender a acessar isso. E quanto mais você se volta para dentro de si, evita os sentidos físicos e busca ler mais as suas energias, mais você consegue desenvolver essas habilidades. E como que anda o seu treinamento, Ale, e as suas experiências com isso? Nossa, meu treinamento, gente, se eu sento e conto, tanto até que eu estava até falando pra Ju, porque eu dei uma parada. Eu tô num momento que eu até dei uma parada de meditar, porque as coisas estavam ficando bem estranhas. E vocês sabem que eu não sou uma pessoa que tá nessa pegada de espiritualidade já tem bastante tempo. Eu ainda tenho momentos que eu ainda me assusto, eu ainda me espanto, ainda tem coisas ainda que acontecem que eu fico assim um pouco preocupada. Será que eu tô com a minha sanidade mental? Então eu dei uma parada, mas é uma coisa que eu também ando treinando, né? Também ando treinando as minhas habilidades psíquicas, seja ela quais forem. Eu acho que uma coisa que a Ju falou que eu acho importante dar uma reforçada, Ju, é que é uma habilidade como outra qualquer, é um treinamento como outro qualquer, que todo mundo é capaz, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que existem pessoas que são naturalmente capazes de fazerem coisas que o resto da gente não faz. Por exemplo, existem pessoas que nascem com uma habilidade, por exemplo, para raciocínio clínico, raciocínio de matemática, tem pessoas que nascem com talento X para o esporte. Isso significa que só as pessoas que nascem com esse talento X, por exemplo, para o ping-pong, é um prodígio do ping-pong, a criança com 3, 4 anos está jogando ping-pong. Isso significa que o resto, nós, réis mortais, não temos o talento, não temos a habilidade de jogar um ping-pong? Tem. Todo mundo pode jogar um ping-pong se quiser. Mas aí vem do esforço, do treinamento, do estudo, de entender o que que é. Algumas pessoas que são naturalmente mais capazes, algumas pessoas que vêm, sei lá, de onde vem uma habilidade, seja genética, seja do ambiente, seja espiritual, seja pela missão de vida dela, seja que venha do outro plano, não sei de onde que vem. Mas tem algumas pessoas que vêm com umas habilidades.
Habilidades em matemática, habilidade de cozinha, habilidade nos esportes e habilidade psíquica eu entendo como a mesma coisa. O fato de existirem pessoas que são naturalmente mais é natural, né, uma coisa muito simples para elas acessarem esse tipo de habilidade, acessarem esse tipo de controle de algumas coisas específicas, para outras pessoas não é tão fácil, mas é o que a Ju fez, senta por 2 anos, estuda e lê e se aplica e se esforça como qualquer esporte, né, você tem que treinar todo dia, a Ju treinou bastante e eu tô aqui treinando. Eu ainda não vou dizer que eu cheguei ainda num ponto que eu me sinto confortável, na verdade eu tô passando ainda pelo meu treinamento, eu ainda faço um pouco de treinamento, em meditação bastante ainda, faço o tai chi, vou começar a fazer yoga agora também para ver se ajuda, então, eu estou ativamente buscando expandir as minhas habilidades psíquicas dentro do que eu acredito que todo mundo é capaz, né. Muitas das coisas que eu leio, muitas das coisas que eu estudo, principalmente as pessoas que têm esse tipo de característica, quem não é charlatão, né, quem não tá aí vendendo gato por lebre, as pessoas que são de verdade, 100% delas vão falar a mesma coisa que a Ju tá falando, é isso aí, todo mundo tem essa habilidade, é só uma questão de praticar. E algumas pessoas praticam mais, outras praticam mesmo, e obviamente que praticar e trabalhar dentro das suas habilidades pessoais, porque existem vários tipos, né, Ju? Sim, então até queria falar dessa questão dos tipos e nomes que acontece, porque se você for pesquisar, você vai encontrar mediunidade, clarividência, clareaudiência, clarissenciência e nomes assim, tá? A maneira que eu gosto, tanto que eu gosto de chamar de habilidades psíquicas, porque é mais abrangente. A maneira que eu vejo isso é que o músculo é o mesmo. Ou seja, você perceber coisas não físicas com seu corpo energético, é esse o músculo. E da mesma forma que o seu corpo físico tem os 5 sentidos, o seu corpo energético também tem, porque quando você está aqui encarnado, você forma um corpo astral que é uma cópia do físico. Então a habilidade psíquica, ela vai mudar de nome conforme como você usa essa habilidade. Se você usa mais o seu terceiro olho e tem visões mais internas ali, você pode chamar de clareaudiência. Se você usa habilidade para intermediar a comunicação entre os vivos e os não vivos, você pode chamar de mediunidade. É a maneira que eu entendo, tá? Não que eu esteja 100% correto, estou passando a minha percepção. Então, quem escuta melhor é o clareaudiência, né? Agora, a mais comum para todas, que eu diria que as pessoas vão ter, se elas prestarem atenção, seria aquele saber. Seria o sentimento, eu só sei que tá certo, ou eu só sei que tá errado, ou eu sei que eu preciso fazer isso, e isso daí vai ser o mais comum que você vai encontrar nas pessoas. Mas, na minha visão, é isso, o músculo é o mesmo, a forma que você usa esse músculo é que muda o nome da habilidade. Ah, e esse que você eu adoro quando você toca, Ju, porque é aqui que a gente sente mesmo, né. Engraçado que a gente tem feito isso há quantos milhares de anos, sei lá eu, a gente sempre acaba se referindo aqui, né, que vem aqui nessa questão, né, que o pessoal chama do chakra cardíaco, mas eu sinto muito aqui. Às vezes eu tenho baseados em vozes da minha cabeça, tá, gente, eu não sei nada do que eu tô falando, mas às vezes eu tenho uma sensação de que às vezes parece que é aqui que a minha alminha mora, sabe, é aqui que ela se guarda, é aqui que ela fica. Porque é aqui que a gente acaba sentindo certas coisas, e eu acho que isso que a Ju tá falando, o pessoal aí chama de vários nomes, né, eu gosto muito do nome intuição, porque eu acho que é um nome que não vem esse nome espiritualidade, intuição, todo mundo fala de intuição. Intuição é uma coisa fácil de entender, intuição é uma coisa que tá aí, né, no nosso verbo coloquial, todo mundo conversa sobre intuição, não é uma coisa misteriosa, não é uma coisa exclusiva da espiritualidade ou sei lá eu, né, da religião ou da espiritismo, seja o que for, não é um termo tão que não foi sequestrado, é um termo muito amplo, muito bem usado, muito fácil de entender e que eu duvido que tem alguém que tá assistindo a gente que não tem uma história pra contar de intuição que você faz, nossa, que história incrível. Eu estava até vendo uma entrevista com um ator, não vou lembrar o nome dele, mas é um ator que faz o Nick no seriado New Girl, que já acabou até, mas é um seriado super divertido. E aí ele estava contando num podcast, ele estava contando uma história de intuição. Ele falou que um dia a mãe dele falou assim pra ele: você não vai pra escola hoje. Ele era criança. E ele sem entender, falou: mãe, mas como assim não vou pra escola? A gente tem um passeio hoje, a gente vai passear, a gente não vai ficar na escola. Daí ela falou assim, mas me explica o que é esse passeio. Não, a gente vai chegar, não vamos nem entrar na escola, vamos no ônibus, vamos passear não sei na onde, zoológico, sei lá onde é que ele ia, e vamos voltar no final do dia, na hora de você me buscar. Daí ela falou, então pode ir.
E aí ele foi para esse passeio, naquele dia, teve uma pessoa que invadiu a escola, entrou pela escola, pela sala onde ele estudava. E, se não me engano, machucou algumas pessoas, eu não tenho certeza se teve morte, mas teve alguma pessoa, uma pessoa com uma faca, uma pessoa desequilibrada que entrou na escola e acabou agredindo algumas pessoas, e teve toda essa comoção. E aí ele fala com a mãe dele até hoje, fala: "Mãe, da onde você tirou essa ideia de que o que aconteceu? Por que você me falou para que naquele dia de todos os dias, naquele dia específico você não queria?" E ele falou que ela fala até hoje: "Não sei. Não sei da onde veio." E eu duvido que tem alguém aí que tá escutando a gente, que não tem pelo menos uma história. Eu tenho, a minha mãe, uma vez, eu estava passando por uma situação, quando eu morava nos Estados Unidos, eu estava passando por uma situação difícil, eu nem me lembro o que que foi, era um perrengue X, não era uma coisa grave, era uma coisa tão perrengue X que eu nem me lembro. Mas eu lembro que eu cheguei em casa mal, e aí morando sozinha, você não tem nem com quem conversar, você não tem pra quem pedir ajuda, né, num país diferente, com um monte de gente que você não conhece. E eu naquele momento de passando perrengue sozinha, chateada e triste, pensando em voltar pra casa, toca o telefone, é minha mãe. E a minha mãe falando: "Lê, não sei por que me deu um aperto no coração, pensei em você, pensei em te ligar." Eu falei: "Nossa, mãe, senta que eu vou te contar o que aconteceu." Então todo mundo tem uma história dessa, sabe, alguém que conversou com você, que não deixou você em algum lugar, ou algum momento que a tua intuição falou: "Não faz um negócio com essa pessoa", ou "Não entra nesse lugar", ou "Não entra nesse carro", ou "Não vai nesse date." Todo mundo tem um momento de mediunidade, de habilidades psíquicas, todo mundo passou por isso em algum momento. Então eu acho que isso que você está falando, Ju, esse quando a gente aponta aqui no coração, quando a gente pensa sobre isso, eu acho muito mais fácil da gente conversar sobre outras questões um pouco mais complexas e mais difíceis de entender dentro de habilidade psíquica, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo consegue se relacionar, todo mundo consegue pensar no momento que a gente passou por isso. Ah, com certeza. Eu mesmo tenho história, gente, que, assim, tudo bem que eu sentei para desenvolver, mas a minha habilidade psíquica principal seria o saber. Eu sei, não sei, desde criança eu sabia que eu precisava falar inglês, eu nunca sonhei em viajar, eu era filha de mãe, CLT, salário mínimo, viajar não estava nos planos, mas eu tinha uma vozinha que falava: aprenda inglês, fale como língua mãe. E depois eu acabei saindo do Brasil aos 25, 26 anos, graças a Deus eu segui essa voz, aprendi ali um inglês suficiente para pelo menos sair do Brasil. Então eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo têm alguma história, ou com vocês mesmos, ou com alguém da família. E eu quero trazer algo assim que eu acho que muito do problema, muito das pessoas que vêm conversar comigo, principalmente em sessão, que vêm fazer sessão comigo, vêm com essa queixa: eu quero abrir mais, eu quero ouvir mais. E eu ouvindo a pessoa, eu vejo que claramente ela já escuta, que ela já é conectada. E geralmente o que eu falo para essas pessoas é assim: eu acho que a sua expectativa em relação a abrir mais tá meio que errada. Você já tá ouvindo, ao que me parece. Então eu acho que assim, é uma questão de você entender melhor como que funciona isso, né? Que é sutil, gente, não é nada claro. São raras as pessoas que veem coisas fora, como com os olhos, como se fossem físicas e não são físicas. São raras. Quem não nasceu assim, dificilmente vai desenvolver isso em fase adulta. Em fase adulta, você vai desenvolver a visão na tela mental, você vai desenvolver prestar atenção nas suas vozes da cabeça, quais vêm do seu ego, quais vêm do eu superior, mas já acontece, é uma questão de você aprender a discernir, porque é tudo muito sutil, é tudo muito telepático, é uma vibraçãozinha aqui, e às vezes a nossa cabeça ela tá tão corrida, tribulada com as coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia que a gente não presta atenção. Então, muito desse quesito de desenvolver as habilidades psíquicas é entender como que elas são, no quesito de serem sutis, não serem nada extraordinárias, de sair aparecendo coisa que você vai ver com seus olhos físicos, e também aprender a discernir, né? Essa eu acho que é a grande dificuldade, porque até quando eu falo dos guias espirituais, eu sempre falo, eles já falam com você, é trabalho deles guiar vocês nessa vida. Né, eles estão. É o propósito deles é apontar a direção. Só que a maioria das vezes, como a nossa cabeça está a 1000 por hora e cheia de pensamento, a gente não presta atenção. Então, basicamente, eu mesma, o treinamento que eu fiz por 2 anos foi para aprender a prestar atenção nos meus diálogos internos, foi aprender a discernir qual mensagem estava vindo dos meus guias ou níveis superiores e qual mensagem estava vindo do meu ego. E isso você aprende a discernir prestando atenção, muita observação, prestando atenção no processo de formação de pensamento, como que a cabeça está pulando os pensamentos, ou se é um pensamento que aparece, sabe? Se é um pensamento que causa paz,
ou se é que alinha com o seu cardíaco, não é isso, sabe, é um sentir e um saber, é um pensamento que é alinhado com isso, ou se é um pensamento que te desestabiliza, que provavelmente é do seu ego. Então muito desse processo de desenvolver essas habilidades é se voltar para dentro de si, começar a se observar, principalmente o seu campo mental. Ju, mas essa sutileza às vezes é sutil demais, né. Eu tenho um problema. Eu imagino eu imagino a frustração dos meus guias comigo, deve ser a mesma do meu marido comigo, porque às vezes ele passa meses falando assim pra mim, sei lá: "Que você acha de você fazer, sei lá, ioga? O que você acha de você fazer ioga? Nossa, olha, tem aula de ioga. Nossa, Lê, você devia fazer". Passa meses e eu tô aqui, ó, obnubilado, sei lá, eu em coma, andando zumbi pela vida. E aí passa uns meses, eu viro pra ele assim: "Nossa, tive uma ideia". Acho que eu vou fazer ioga. Ele quer morrer comigo, ele quer morrer comigo. Ele falou: "Não, só tem 6 meses que eu tô te dando essa ideia, mas tudo bem, a ideia é sua". E eu imagino meus guias devem passar pela mesma coisa, porque às vezes é tão sutil, que eles devem ficar assim gritando na minha cabeça: "Alessandra, vamos fazer isso, querida. Querida, né, me ajuda. Que você acha? Que você acha da gente não ir por esse caminho tão difícil, da gente ir por esse que é mais fácil?". Mas às vezes é tão sutil e eu sou uma pessoa eu sou distraída, gente, eu tenho déficit de atenção, eu não presto atenção no que eu tô fazendo, eu não presto atenção em mim mesma, não presto atenção no mundo, eu tô distraída aqui pelo mundo, eu tô zumbi, zumbi. Se a pessoa não me chacoalha pelo ombro, não grita na minha cabeça, não sabe assim, eu não vou enxergar. Então, eu acho que os meus guias devem passar um certo de um perrengue comigo com essa sutileza. Eu gostaria que fosse um pouquinho mais agressivo às vezes. Às vezes eles são, tá, gente? Às vezes eu passo uns perrengues que eu tenho certeza que tá vindo do lado de lá esse perrengue pra gritar no meu ouvido, me gritar no meu ouvido pra ver se eu escuto, porque às vezes eu sou teimosa. Eu acho que esse é um lado que eu fico um pouco preocupada com essa sutileza. Mas é isso tudo, Ju, voltando para o assunto, tirando um pouquinho da minha tangente, a gente voltando para o assunto, isso tudo parece que a gente aqui é um banjozinho de uma corda só, né, um violãozinho de uma corda só, que a gente tá sempre batendo nessa tecla. Da meditação, meditação, meditação. E eu falo muito até às vezes em consultório, eu indico meditação, gosto muito. Pra quem não conhece, tem o trabalho de uma médica chama doutora Sanguibon no Instagram, que ela fala muito sobre do poder da meditação dentro da medicina. E, eu me lembro de ser muito resistente no começo à meditação, como tudo na minha vida, né. Nossa, que resistência maravilhosa que eu tenho, mas eu me lembro de ter sido muito resistente no começo, e eu acho que muita gente também vem com esses problemas com a meditação e com a conversa do eu interior, e em separar o que você falou, a vozinha do ego e a vozinha da intuição, e como é que eu trabalho as minhas habilidades psíquicas se eu tô tanto nessa correria, nesse dia a dia, e não adianta, gente, vem da meditação, e quanto mais a gente vai meditando, mais você vai entendendo o que que é teu, o que que é deles, qual que é a mensagem, como essa mensagem é entregue, como esse diálogo acontece, da onde está vindo essa informação, né, como você pode agir dentro daquela informação, quando confiar naquela informação, que eu acho que isso tudo, de novo, como a gente está falando aqui, é uma habilidade que precisa ser treinada e praticada. E a gente precisa treinar e praticar a intuição também. Né, porque é difícil realmente no começo separar o que que são as vozes da nossa cabeça que tá vindo do ego, de programação, da família, das expectativas das pessoas externas na tua vida e o que que tá vindo realmente da tua intuição, que tá conectada com o teu eu superior, que tá conectado com o teu plano de vida, que é capaz de tomar decisões um pouquinho mais eu não digo fáceis e eu não digo simples, porque nunca são fáceis e nunca são simples, mas pelo menos alinhadas com o teu propósito, com o teu caminho de vida, para você chegar nisso. E aí dentro de todas essas habilidades psíquicas também, Ju, eu vejo as pessoas pelo menos com que eu tenho contato, assim, obviamente que não é contato pessoal, mas que eu tenho contato, que eu consumo conteúdo, que tem um pouco mais de habilidade, então eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo, o pessoal que faz canalização, tipo baixar, que a Ju fala sempre, o pessoal que faz astrologia, dentro do tarô, que é uma outra coisa que eu também me interesso, estudo, gosto de saber, não sei nada, mas eu vou atrás, gosto de saber. E eu percebo muito no diálogo dessas pessoas, principalmente quando elas estão falando sobre elas mesmas e como elas trabalham essas habilidades psíquicas, como vem muito questões de disciplina, de autocuidado, de autoproteção, de trabalhar a meditação. Nunca é fácil, nunca é simples, né?
E mesmo a pessoa que já tem essas habilidades naturalmente, todas essas habilidades têm que ser trabalhadas, né? Se até Jesus teve que estudar, quem somos nós aqui que não precisa, entendeu? Então, eu fico assim, até os grandes mestres, né? Buda, Jesus, todos eles tiveram que estudar, tiveram que aprender, tiveram que passar por treinamento, mesmo estando no nível elevadíssimo que eles estão. Eu aqui que sou Zé Ruela, quem sou eu para falar que eu não vou precisar estudar? Quem sou eu para falar que eu não vou precisar meditar, ou que eu não vou precisar trabalhar as minhas habilidades psíquicas de todas as maneiras possíveis? Que não entra só a meditação, né, Ju? Que entra cuidar da gente mesmo, cuidar do corpo, se proteger, cuidar da alma, cuidar dos relacionamentos, coisas que a gente está falando aqui há semanas, sem parar, batendo na mesma tecla. Tudo vem junto para a gente entrar nesse momento de alinhamento para que você consiga trabalhar suas habilidades psíquicas, porque existem inúmeras habilidades psíquicas aí, todo mundo tem o direito de descobri-las, né? Não é uma coisa que é exclusiva para nenhum grupo de pessoas aí na face da Terra. Com certeza, todo mundo tem, gente, eu vou defender essa ideia. E tem uma coisa que atrapalha muito as pessoas de irem atrás e desenvolver isso, do que nem a Lea acabou de falar. É um treinamento, é um desenvolvimento, certo? E tem vários fatores que você vai precisar trabalhar, inclusive o seu estilo de vida, né? O seu corpo físico, o seu padrão vibratório, mas também tem a questão do medo. Eu mesma fui uma pessoa que, quando eu recebi esse insight, você tem que aprender a canalizar os seus guias, eu lidei 1 ano com crenças limitantes de medo, porque aqui no Brasil a gente fala muito assim, mediunidade leva à loucura. Ah, você tem mediunidade? Trata bem o seu dom, que é mais ou menos, não é um dom, né? Alguma coisa que você tá pagando aí, que você fez. Trata bem, senão sua vida vai ladeira abaixo. Olha as crenças limitantes que é passado. Além das crenças limitantes que são culturais aqui no Brasil, que lá fora seriam outros tipos, provavelmente, mas também vem o medo do desconhecido. Como o mundo espiritual não é de conhecimento comum pra gente, porque a gente ignora esse mundo espiritual aí há alguns milênios, a gente não conhece, a gente não sabe. E é claro que, assim como aqui na Terra tem o lado bom, tem o lado ruim, tem energias boas e energias ruins, no mundo espiritual também. Então, muitas pessoas querem abrir, desenvolver essa habilidade psíquica e o medo entra com tudo. Mas o que eu vou ver? E se eu começar a ver espírito do meu lado? E se eu começar a ver isso? Ah, não quero falar com morto, entende? Então, assim, o melhor remédio para medo, gente, conhecimento. Conhecimento. A mente, ela sempre vai ter medo do que não é familiar. A partir do momento que você começa a ler, adquirir conhecimento sobre esses assuntos, você começa a dispersar o medo, porque daí você começa a prever, se isso acontecesse, eu lidaria de tal forma, certo? E muito também a sintonia, tem que cuidar, porque se você vai desenvolver suas habilidades psíquicas com medo, lida primeiro com as crenças limitantes, não vai desenvolver habilidade psíquica com medo, porque medo é uma das vibrações mais baixas que tem, muito provavelmente você vai interagir com energias erradas. Muitos dos espíritos que têm obsessores do outro lado, eles adoram se divertir com medo. Eles adoram uma pessoa que tem medo. Eu não sei se vocês já aconteceram, se já aconteceu isso com vocês, de acordar na paralisia do sono, com alguém tentando sufocar ou fazendo para assustar. É porque eles adoram. Já aconteceu comigo muito antes de eu ter desenvolvido não a habilidade, mas também o conhecimento, a questão dos valores morais, de poder focar na luz, focar nas coisas boas, até eu conseguir cortar essas conexões com essas energias negativas, mas acontecia muito comigo quando eu era mais jovem, ainda mais com um quadro depressivo, né? Além do medo, ainda tinha depressão para ajudar, ingrediente perfeito para atrair esses seres. Então, tem que estudar muito, e para isso, assim, o que eu recomendo seriam livros até do espiritismo, ou livros que falem de energias, de seres do outro lado, materiais de canalização, aprender com as pessoas que lidam também com essas entidades escuras, porque muitos dos canalizadores que eu acompanho falam muito da luz, e pouco fala desses seres que não são tão da luz. Então é interessante aprender com o pessoal que lida mesmo, faz trabalho de desobsessão, esse tipo de coisa, para entender como que aquilo funciona, né? Como que se você se deparar com uma entidade que não é tão da luz assim, como que você vai tratar ela? Geralmente, dando uma dica bem rápida aqui, primeiro é você conscientizar, você não pertence mais aqui, você tem que mover com a tua existência para outro canto. Aqui você vai estar perdendo tempo, então você tenta fazer um trabalho de conscientização, você tenta fazer uma oração chamando os seres de luz, os guias, os mestres, quem você acredita, para acompanhar aquela entidade para o lugar que ela tem que ir, ou mesmo, se nada disso funcionar, você bloquear contato. Não quero mais falar com você, eu quero falar com uma entidade iluminada ou com um ser de luz que pode me guiar, me orientar, ou os meus níveis mais elevados de consciência,
frequência e tal. Então, enfim, esse é o que eu tô falando aqui é contato mesmo, né, extrasensorial com outras entidades, mas habilidades psíquicas também não se resume só a isso. Eu acho que a principal habilidade psíquica que você precisa desenvolver para sua vida é aprender a ouvir o coração. Porque a mente mente e ela engana a gente. Agora, as vibrações aqui do que é certo, do que é errado para sua vida, essas não mentem. Então, isso, para quem tem medo e não quer abrir mais extra para esse outro lado, começa a focar só na meditação, assim, como que eu estou me sentindo? Isso que está acontecendo. Eu tenho uma sensação boa, eu tenho uma sensação ruim. Tenta menos a lógica e mais o que aquela vibração comunica para você. O pessoal fala para abrir a cabeça, mas é para abrir o coração, né, Ju? Para se abrir um pouquinho para novas possibilidades. Eu acho que eu passei por isso também, Ju, principalmente essa questão do medo. Eu sei que eu já falei dos meus medos aqui nesse podcast várias vezes, porque é uma coisa que é uma batalha perpétua na minha vida. Eu cresci com muito medo. Eu não sei, eu já escutei muito na minha vida isso daí de que eu tinha que trabalhar minha mediunidade, sei lá, eu ainda não estou falando que tenho nada disso, mas eu já escutei isso antes. E eu tinha questões quando eu era mais novinha e quando eu era criança com sono. Até hoje, para mim, o sono é uma coisa complicada. Dormir é uma coisa complicada, mas vem muito da minha infância. Eu tinha muito medo para dormir. Muito medo para dormir. Eu sou uma pessoa bem auditiva e eu costumava ouvir coisas e ouvir cochicho no meu ouvido e coisa falando meu nome. E sei lá eu se era minha imaginação, porque eu tinha uma imaginação muito fértil, se era alguma coisa do outro lado que eu estava ouvindo, não sei, só sei que o resultado para uma criança que não entendia dentro de uma família que isso não é conversado, né? Eu não tinha o direito nem de me expressar e de conversar, porque, né, meus pais vêm de um contexto religioso que não gosta de falar dessas coisas. Tem muitas famílias no Brasil que não gostam de falar desse assunto, né? Que é realmente um certo tabu, a gente não gosta de conversar, vem muito dessas crenças limitantes que a gente tem, muito desse contexto muito religioso que a gente tem aqui no Brasil, né? Muito fundado em conceitos da nossa cabeça, nem necessariamente religiosos, não são. São preconceitos que a gente vai criando aí coletivamente, coisas que a gente vai criando da nossa cabeça, que junta a mula sem cabeça com o anjo, com o espírito da Bíblia e vira uma mixórnia ali que a gente tem medo de tudo, né? E eu vim muito dessa questão desse medo. E aí, eu sem saber do que a Ju tá falando, porque eu fiz tudo de orelhada sem estudar, eu fui estudar depois. Primeiro eu comecei, depois eu fui prestar atenção no que eu estava fazendo para ver se eu não estava fazendo coisa errada. Mas a primeira coisa que eu fui atrás, igual a Ju falou, foi controlar meu medo. Que foi a coisa, sinceramente, uma das coisas mais difíceis que eu ainda estou trabalhando é no medo. É uma coisa que eu sei que eu falo que sempre, porque é uma coisa que eu trabalho todos os dias. Todos os dias eu tenho que trabalhar o meu medo para dormir. Todos os dias eu tenho que trabalhar o medo das coisas que acontecem. Toda vez que eu sento para meditar, eu tenho que trabalhar o medo das coisas loucas que acontecem quando eu medito. Então eu vou trabalhando o medo todo o tempo. E aí, quando eu comecei nesse meu processo todo de despertar, né, que eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, para ser sincera, a primeira coisa que eu tive contato, eu não sei se eu te contei essa história, mas uma das primeiras coisas que eu tive contato, além do material da Dolores, eu tive contato com o material do pessoal do Instituto Monroe. Que para quem não conhece, Robert Monroe é um dos pioneiros, né? Um dos pioneiros nesse campo de visão remota, que é um outro tipo de habilidade psíquica. Então, reza a lenda que todos nós temos essa habilidade, foi isso pelo menos a informação que chegou em mim, quando eu fui ler o material do Robert Monroe, li o livro dele. Pelo que eu entendi, todos nós temos essa habilidade, e é uma coisa que a gente já naturalmente faz quando a gente está dormindo, por exemplo, quando a gente está sonhando, que é aquele momento que o seu corpo etérico, né, não é o seu corpo de carne e osso, né, é o seu corpo, como é que é o nome? Então, é isso que eu ia falar, você mencionou visão remota, mas eu acho que você quer dizer projeção astral, porque o Robert Monroe é estudos da consciência para projeção astral, não é? É a mesma coisa, Ju. No final das contas, é a mesma coisa. São dois nomes para a mesma técnica, tá? Tanto a visão remota quanto a viagem astral. Tudo isso, na verdade, no fundo, a técnica está falando da mesma coisa. É justamente essa desconexão do teu corpo cósmico, sei lá, como é que chama, corpo energético, do teu corpo que não é matéria, né, do teu corpo astral. Isso aí, Ju, obrigada. Às vezes só minhas palavras hoje sempre me ajuda. Do teu corpo astral que sai de você, sai e vai explorar o mundo. Né? Reza a lenda que tá sempre conectado por um cordão, então não é uma coisa assim que você completamente se desconecta do teu corpo, você não perde controle, nada disso. Mas existe essa questão, né? O pessoal chama, dentro
do projeto Stargate, que é um projeto da CIA. Eles chamam de visão remota, tem gente que chama de projeção astral, mas no fundo, eles estão falando da mesma coisa. É que eles chamam de visão remota porque nesse projeto Stargate, que foi desenvolvido tem um grupo de pesquisa que se chama Stanford Research Institute, que era na Califórnia, os grandes pioneiros foram duas pessoas chamadas Kit Green e Hal Puthoff, que tiveram contato com uma figura dos anos 70, 80, que para quem é da época lembra, que é um cara chamado Yuri Geller, um russo, que supostamente tinha altas habilidades psíquicas. Ele entortava colheres com o poder da mente, tipo Matrix. E aí eles foram estudar o Yuri Geller para ver o que estava acontecendo, porque tinha muita gente que chamava ele de charlatão, muita gente que não, e eles levaram ele para dentro de um ambiente controlado para fazer alguns estudos para ver se ele realmente tinha habilidade, e eles descobriram que o cara realmente tinha habilidades. Eles colocavam desenhos, coisas, né, X, num cofre em outra sala, em outro prédio. E o Yuri Geller, em outro lugar, sem saber de nada, ele desenhava, somente com o poder da mente ele conseguia sair do corpo, entrar dentro desse cofre, enxergar o que estava lá e desenhar. Por isso que eles chamam de visão remota. Mas o que ele estava fazendo era uma projeção astral. Ele entrava no estado meditativo, saía do corpo, fazia uma projeção astral, levava o seu corpo astral dentro desse lugar, porque o teu corpo astral não tem barreiras, né? Ele entra dentro de cofre, ele entra dentro de parede, ele atravessa... É igual um fantasma. E aí não tem limites de tempo, não tem limites de espaço, qualquer lugar no universo, tudo pode ser acessado. E quando eu, né, comecei meu projeto, meu processo de despertar, que eu comecei a estudar algumas coisas, eu descobri isso, e eles falando, todos eles, né, o Kit Green, todos eles falam, Pat Price, todos eles falam, não, qualquer um tem essa habilidade, é só você treinar. Eu falei, não, eu quero também. Até hoje ainda não consegui, tá? Eu consegui 2 vezes, depois de anos tentando. Realmente existe uma questão das habilidades mais naturais. Eu acho que para mim eu ainda não tô nesse processo, eu ainda preciso aprender a meditar melhor, eu ainda preciso aprender a me conectar melhor. A sensação que eu tenho é que eu estava tentando correr a maratona antes de caminhar, mas então dei uma parada. Mas é um outro tipo de habilidade psíquica, Ju, que eu acho interessantíssimo. E para quem ficou curioso, para quem gostou dessa história, 2 coisas que eu recomendo. Tem um episódio do meu podcast mesmo, para quem for lá no Spotify, tem, o do antigo A Casona de Vidro, que eu conto toda essa história. E tem um filme que se chama Os Homens que Encaravam as Cabras, que é com George Clooney, que conta a história desse pessoal do projeto Stargate, desse projeto da CIA, dos espiões psíquicos que usavam a projeção astral e a visão remota para espionar no momento de Guerra Fria, as coisas da Rússia, o que estava acontecendo, e tudo que eles conseguiram é assim, de pirar a cabeça, Ju. Eu li bastante sobre esse projeto. Eu sempre tive a impressão de visão remota e projeção astral ser diferente, no sentido de que esse projeto mesmo, Stargate da CIA, eles treinavam espiões psíquicos que eram pessoas que já meditavam, pessoas que já tinham essa habilidade de conectar mentalmente. E pelo que eu entendi, eu posso estar errada, era uma visão dentro, num estado de transe, alterado de consciência, eles conseguiam ver os targets que eram feitos por latitude e longitude e descrever o armamento do outro país ou o que o outro país estava desenvolvendo. Foi isso que eu entendi. E projeção astral, não, eu fiz treinamento. Projeção astral não tem como você confundir ou achar, será que eu estou inventando? Será que eu estou vendo certo? Não tem. Você saiu do corpo, é uma coisa assim líquida e certa, a experiência é real. Eu treinei projeção astral quando eu tinha na casa de 20 anos de idade, eu tive algum resultado naquela época, só que eu morria de medo de sair do corpo e ver espírito. E foi isso que me impediu, mas eu treinei por 1 mês, 2 meses, eu já comecei a entrar no estado vibratório, então a projeção astral, para ela acontecer, pelo menos a experiência que eu tive, que parece que tem pessoas que só fecham o olho e saem, né? Para mim, a impressão que me dava é que a consciência tinha que cair no sono. Aí quando ela dava aquela caída no sono, sabe aquele sono que geralmente a gente tem aquela impressão, aquele soquinho de queda? Ali naquele momento a sua consciência do corpo astral despertava com o corpo físico dormindo. Aí você começa a sentir o estado vibratório e começa a sentir que você está flutuando, se separando. Então isso daí eu experienciei várias vezes e chegava a ouvir sons do universo, música do universo, cheguei a ouvir gente perto da minha cama falando coisas e geralmente essas coisas me assustavam muito. Então apesar de eu não estar vendo, que eu estava só ainda no estado de separar, quando eu começava a ouvir aquelas coisas, o medo batia e eu tinha que mexer um dedinho assim, fazer um
esforço de uma tonelada para mexer um dedo e conseguir voltar, por causa do medo que eu tinha. E depois que eu fiquei mais velha, que eu resolvi as questões do medo, eu não voltei a treinar, gente, porque hoje em dia, em fase adulta, a gente trabalha da hora que acorda até a hora de dormir, e aí eu sei que, ó, dá 9h30 que eu deito, eu apago, não tem nem como eu conseguir focar mais do que dois minutos que eu caio no sono. Então, para mim, a diferença entre os dois seriam isso, mas a gente tá falando que é a mesma coisa, assim, esse campo unificado, eu chamo de campo unificado de consciência, na física quântica eles vão chamar de campo quântico, algumas pessoas que falam de registros akáshicos, ou seja, o que que é esse campo? É a consciência total da criação, é tudo que já existiu, irá existir, existe simplesmente como um campo de memórias e informações, e isso é possível a gente acessar em meditação, ou astralmente, claro que uma projeção astral seria maravilhoso, quem consegue dominar isso, demora para dominar, se não for uma habilidade natural. Vocês podem pesquisar sobre Carlos Castanheda. Ele levou uns 2, 3 anos para desenvolver com um xamã auxiliando ele, então é bem mais difícil você conseguir essa projeção de consciência, projeção astral, viagem astral, que os 3 nomes se aplicam. Mas também é incontestável, né? Para quem consegue, para quem faz de forma consciente e controlada, é incontestável se você está inventando aquilo ou não está inventando aquilo. Enquanto quando você acessa aqui por meditação em estados alterados de consciência, que seriam as ondas teta no seu cérebro, você pode meio que entrar em dúvida e questionar. De onde veio isso? Será que eu inventei? O que eu gosto muito de explicar para as pessoas é assim, até os meus clientes de regressão de vidas passadas. Será que eu inventei? Será que é real? Até onde eu entendo a criação, o universo ele é mental. Tudo que foi concebido é concebido mentalmente. Então, tudo que a gente consegue conceber, imaginar, existe em algum lugar da criação. Entende? Então, o que eu explico é isso para as pessoas. Existir, existe. Agora, por que você acessou isso, entra a questão, né, da relevância, como que aquilo se aplica na tua vida, como que aquela informação pode te ajudar. Inclusive, uma das coisas que eu falo pro pessoal, a pergunta tem que ser a pergunta certa. A pergunta certa não é, isso é real ou não é real, eu inventei ou não inventei. A pergunta certa é, te ajudou a informação? Colaborou de alguma forma para sua caminhada? Se ajudou, ó, tá tudo certo. Se ela é real ou não é real, é irrelevante. O mais importante é que ela teve um efeito positivo em você. Ah, Ju, se você parar pra pensar, tudo nesse mundo um dia estava dentro da cabeça de alguém, né? Esse computador que tá aqui na minha frente, a câmera, a cadeira que eu tô sentando, a cortina atrás de mim, em algum momento isso foi uma ideia na cabeça de alguém. Em algum momento, isso esteve somente no mundo das ideias, isso esteve somente nesse campo unificado de consciência. E alguém trouxe, por maneira da ação, trouxe para o concreto, trouxe para o físico. Então, essa coisa de será que está acontecendo na minha cabeça ou será que é de verdade? O que é de verdade hoje em dia, Ju? Nossa, que pergunta difícil. Até a gente saber o que é verdade hoje em dia tá difícil. A gente está em momentos onde a verdade é uma raridade, né? A gente está vivendo épocas que a gente já não sabe mais nada, tem muita coisa caindo por terra, né? Dá para encher 300 bibliotecas com tudo que a ciência não sabe. A gente não sabe tanta coisa. É tanta coisa que a gente não tem noção, que como é que eu vou falar pra você o que é verdade? Como é que quem sou eu na fila do pão aqui pra julgar o que é real, o que é real, não é real, nesse momento de planeta Terra que a gente tá vivendo, que a gente já não sabe mais nada, né? Vamos começar por aí. Ainda mais se a gente tiver mesmo passando por esse momento de transição que reza a lenda que a gente tá passando, não cabe a mim dizer que se sim ou se não. Eu acho particularmente que sim, mas é a minha opinião. E se a gente realmente está passando por esse momento de transição, e se a gente realmente está vendo os efeitos dessa transição planetária, né? Muita gente está falando dessa questão do véu ficando um pouco mais fino, a gente tendo momentos de consciente coletivo acontecendo cada vez mais e mais e mais, a gente está tendo um despertar coletivo, assim, exponencial. O sol que chega para mim, para a Ju aqui, com certeza tem alguma coisa acontecendo por aí, tem muita gente despertando. Muita gente acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita informação chegando ao mesmo tempo, descobertas incríveis. Poxa, só o que eles conseguiram descobrir, aquela questão, não sei se o pessoal viu a notícia há um tempo atrás, mas que eles conseguiram isolar 2 átomos correlacionados dentro do mundo quântico, e a imagem que forma aquele yin yang perfeito, e aí você volta 300 mil anos para trás, com o que a gente já sabia disso, esqueceu, tivemos que relembrar. Então, eu tô num momento, Ju,
da cabeça tão aberta que eu já não paro para pensar no que é verdade e o que é não verdade. Sinceramente, é um argumento na minha cabeça que não tá rolando mais, senão eu vou ficar louca. Então, esse argumento eu já nem paro para pensar mesmo, porque se está acontecendo só dentro da minha cabeça, ou se está acontecendo na realidade, como é que nós vamos descobrir? Não tem como descobrir, então deixa acontecer, né? Eu acho que parte da resistência de muitas pessoas para essas habilidades psíquicas e muita gente que tem muito essa sensação ou de medo, de estranheza, né, de medo de estar possuído, ou sabe, todas essas coisas que vêm. Ai, será que eu tô, como é que é? Vou ficar louca, tô escutando vozes, tô possuída, tô com medo disso tudo que tá acontecendo, porque eu acho que não é real. Pera lá, sabe, eu tô num momento, assim, que eu acho que pra mim agora tudo é real. Tudo é real. Eu tudo, até que se prove o contrário, pra mim, nem a terra plana eu já não desacredito mais, entendeu? Se um dia a gente descobrir que a terra era plana mesmo, eu vou falar: "Ah, olha, eu eu tô nesse ponto que eu acredito em tudo, então vamos começar por aí". E aí, a hora que a gente para pra pensar que realmente a gente tá vivendo num mundo onde tudo que a gente sabia por concreto tá caindo por terra, muita coisa que a gente achava que era concreto, que era real, que era realidade, tá caindo por terra, se você parar pra pensar nisso num minuto, por que não? Né? Se eu consigo entender que tem tantas coisas aí no mundo que eu não conheço, ou que eu não tenho noção, ou que eu não estou entendendo, ou que realmente o que eu achava que era não é, por que eu não posso expandir isso para certas coisas como poderes psíquicos? Por que eu não posso me colocar no papel de uma pessoa que é capaz de trabalhar certas coisas? Eu acho que, pelo menos pelo que eu estudo, Ju, e isso eu acho que você pode falar um pouquinho melhor, é, como a nossa cabeça manda na situação toda, né? Se eu começo a treinar, por exemplo, vamos supor que eu quero, que foi o que aconteceu comigo, quero treinar a visão remota, eu quero treinar, sei lá, é o quê? Seja o que for, minha mediunidade, vou treinar tarô, sei lá o que eu vou treinar. Mas se você já parte da premissa, desde o primeiro dia, que você não é bom o suficiente, ou que não vai dar certo pra você, ou que é só pra algumas pessoas, ou que eu não vai dar certo pra mim, ou que eu não tenho esse poder, eu não tenho essa habilidade, já comece, se você já começa dessa premissa, se você já começa parte desse ponto, a coisa não vai pra frente. E foi o que aconteceu comigo com a visão remota. Eu não estava pronta pra isso ainda, eu não entendia certos conceitos, eu não entendia certos conceitos, principalmente sobre quem é o ser humano, o que a gente está fazendo aqui, quem somos, o que é esse saco de carne que a gente está aqui, o que são as habilidades psíquicas, o que é a espiritualidade. Então, eu tentei de novo, eu tentei correr antes de andar, e aí já fui treinando partindo da premissa que não vai dar certo, né? Já comecei, tipo, isso daí é para outras pessoas, não é para mim. Isso daí é para Pat Price, Limbo Cannon. Esses caras é que conseguem. Eu não vou conseguir. Quem eu, pequenininha aqui, né? Eu não vou conseguir. Então, eu acho que esse é um outro lado aí do aspecto das habilidades psíquicas que a gente não pode deixar de falar, que muito também do desenvolvimento das suas habilidades psíquicas vem de como você está trabalhando aquilo na tua cabeça. Se você, qualquer coisa, gente, não é só habilidades psíquicas, qualquer coisa. Se eu quero nadar, sei lá, vou fazer natação. Se eu já começo na aula 1 falando que, né, que eu sou igual o cocô, que eu afundo o boy, ou que eu não vou conseguir, ou que não dá certo pra mim, ou que eu sou muito ruim, você já chega, né, nesse balde de negatividade, o universo vai responder com você com negatividade. Ele vai te dar o que você tá aceitando. Ah, ela acha que ela não é boa nisso, que não vai dar certo, então ela não é boa nisso, não vai dar certo. Tá aí, ó. É isso que você queria? Tá aqui, ó. Isso que você pediu, é isso que você ganhou. As nossas crenças e os nossos diálogos internos, eles têm o poder de determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Isso não é só para desenvolver habilidades psíquicas, é para tudo na vida. Tá. Agora, voltando na questão da ciência, das coisas que não foram descobertas, eu acho que um dos grandes problemas da ciência é que ela ainda não conseguiu definir o que é a consciência. Ela ainda tem a discussão a consciência usa o cérebro como um veículo ou o cérebro gera a consciência. Entende? Então, para a ciência, por causa da navalha de Occam, que vai admitir a premissa que é a que requer menos perguntas, se você fala assim, a consciência usa o cérebro como veículo, ela vai ter que explicar de onde vem a consciência. Então, isso gera mais perguntas, enquanto quando você fala que o cérebro gera consciência, pronto. Você já sabe da origem, não gera mais tantas perguntas. Então, a tendência da ciência é ver que o cérebro gera consciência. E isso é uma coisa que eu tenho até esperanças que eles desenvolvam nesse campo, porque o dia que eles entenderem direito o que é consciência, o que é de verdade, eles vão conseguir juntar as duas físicas. A física clássica, que é a determinista, newtoniana, de que as coisas são como são, de forma linear e etc. E a física quântica, que tem leis absolutamente contrárias, que o observador impacta o
que é observado, que eles ainda até hoje não entendem o que é observador, porque às vezes é uma máquina, certo? Às vezes é uma pessoa. Então, o dia que eles entenderem o que é a consciência, até onde ela se estende, aí eles vão conseguir unificar essas duas físicas e unificar, inclusive, essas ideias de que essas habilidades, que a gente tem um certo impacto na realidade. E para quem não sabe, existem experimentos sobre essas habilidades, tanto é micro, não é superpoder de super-herói, eu tenho psicocinese, vou mexer uma casa com a cabeça, não é isso, é nano, é micro. Por exemplo, tem um experimento do Dean Radin, que ele traz meditadores experientes para alterar o pH da água, e altera em um ponto o pH, deixando mais ácida ou mais básica. Então, não só isso, mas a hora que o ambiente fica impregnado com aquela intenção, e quando você coloca a água no ambiente depois, ela também fica alterada. Existe o experimento do Gansfeld também, que é sobre telepatia. Eles treinam duplas, um emissor e um receptor. Aí separam essas duplas, o emissor assiste vídeos e o receptor fica vedado, ouvidos, orelhas, buscando só receber as informações desses vídeos. E é impressionante, eles conseguem comprovar, os resultados são positivos, não são 100%, porque cada um vai ter em maior grau, menos grau, mas essas duplas mesmo do experimento do Gansfeld, elas vão melhorando. Quanto mais elas praticam essa emissão e recepção, elas vão melhorando o resultado. Então, resultados positivos tem. O problema é que isso não é divulgado porque não tem explicação, entende? Não tem como explicar por que isso acontece. Então, isso é uma das coisas que a gente vai ver provavelmente aí no decorrer das próximas 2 décadas, que seria a física quântica. Ela tem o potencial, sim, porque entenda que ela é uma ciência bebê, ela surgiu há pouco mais de 100 anos atrás, ela ainda é muito jovem, e ela tem o potencial de desvendar essas questões. Quem é o observador? Se é a consciência, o que é a consciência? Qual que é o impacto da consciência no mundo físico, nesse campo unificado? A própria física quântica fala do campo quântico, que seria um campo de informação, né? Através do emaranhamento quântico, que seria 2 partículas conectadas, faz alguma coisa aqui com essa reage instantaneamente, não importa a distância, ou seja, tempo e espaço não parece existir. Então, tem vários experimentos de coisas que acontecem nesse mundo das partículas, atômicos, subatômicos, que a gente não vê acontecendo no macromundo da realidade física, mas o fato da gente não ver não quer dizer que não existe ou não aconteça. Então, assim, eu tenho muita esperança mesmo que, com o desenvolvimento da física quântica, eles vão conseguir unificar tudo isso, essa questão de unificar o que é a realidade física, o que é a consciência, o que é o mundo da energia, o nível atômico, subatômico, realidades paralelas, tantas ideias que saem disso, que eu tenho certeza que quem assiste aí os filmes da Marvel já tá meio por dentro, mas quem sabe a gente consegue chegar nessas conclusões de forma comprovada pela ciência mesmo. A ciência, no minuto pós-newtoniana mesmo, que afastou a ciência da espiritualidade, eu acho que a gente deu um passo para trás, né? Eu não necessariamente eu tô defendendo a maneira que as coisas eram feitas na Idade Média, não é isso que eu tô falando, tá? Eu não tô falando que a gente tinha que jogar osso de galinha com sangue para descobrir o que o paciente tem. Não é isso que eu tô falando. Mas realmente, se você olhar os médicos antigos, né, principalmente os cientistas antigos, se você for olhar nos tempos de antigamente, eles tinham que ser, fazia parte da formação deles, ser versados em astrologia, filosofia, os grandes clássicos, né? Existia uma abordagem num conceito mais amplo, num conceito dentro de um contexto do paciente, né? Você não olhava só a enfermidade, você não olhava só a doença, você não olhava só a ciência, você não tinha só o que é observável é ciência, o resto não é mais, né? E aí, pós-newtoniano, com a física clássica, a gente tem esse divórcio da espiritualidade com a ciência. E é um divórcio tão traumático que a ciência pega uma birra da espiritualidade e simplesmente passa a condenar qualquer um que olha para esse lado, né? Não é só uma coisa de eu não acredito. Eu não acredito e se você acredita, você está errado. Né, vem muito dessa ciência clássica. E para mim, a física quântica é uma reaproximação, é o remember. É a ciência tendo um remember ali com a espiritualidade. É a ciência tendo agora, os cientistas têm um pouco mais de uma desculpa, né? Uma maneira de trabalhar questões que dentro da espiritualidade já são trabalhadas com outros conceitos, mas agora tudo é física quântica, agora eu posso. Né, agora eu tenho essa liberdade de falar de conceitos complexos, que antes eu não podia falar como cientista, porque
se eu não é observável, se eu não tenho um duplo cego randomizado controlado, peer reviewed ali, né, tudo direitinho, publicado na melhor revista que tem, não existe, né? Então a gente passou muitas décadas, muitos anos, centenas de anos dentro desse conceito. E aos poucos a gente foi perdendo muito conhecimento, muita informação, muita coisa importante. E agora parte desse momento de transição planetária, pelo menos o que eu tenho escutado, Ju, e eu acho que você escuta a mesma coisa que eu, vem um pouco também dessa renascença que a gente está tendo da espiritualidade, do novo contato com essas questões da espiritualidade em conjunto com questões da ciência, né? Não é um ou outro. Para a gente entender como é que o universo funciona, a gente tem que trabalhar os dois juntos. Eu vejo muitas pessoas me criticando, às vezes, nossa, mas você é médica, você fala de espiritualidade. Gente, o que, que tem uma coisa. A pessoa é corpo e alma. A pessoa não é só corpo na doença. Como é que eu vou enxergar a pessoa só metade dela? Como é que eu não vou enxergar a outra metade? Que tipo de médica que eu sou que eu não tô olhando para esse paciente como um todo? Que eu não tô enxergando as dores da alma? Criança faz febre por causa de pirulito. Quem que explica isso? Não tem ciência que explica isso. Não dá o pirulito pra criança, ela faz febre. Eu quero morrer. Mas eu vou fazer o quê? Não tem ciência que explica. Não tem ciência que explica. Tá vindo de algum lugar, da consciência. Então, eu acho que esse é um ponto importante também dentro dessa questão das habilidades psíquicas, para quem é mais cético, para quem. Eu imagino que o nosso público-alvo não são as pessoas céticas. Eu imagino que a nossa galerinha já tá um pouquinho mais pra frentex nesses assuntos. Mas se você quer mandar esse vídeo pra alguém que é mais cético, eu acho que dentro do ceticismo vem muito essa questão que tá, assim, martelada na nossa cabeça, que a gente foi programado para essa questão de o que eu enxergo, o que eu vejo, o que é provado cientificamente existe, o resto nada existe. E a gente simplesmente enfia a cabeça na areia e finge que não tá acontecendo. E finge que eu não tô vendo. E finge que eu não tô sentindo o que eu tô sentindo. É um gaslighting, Ju, é uma tortura psicológica que a gente faz com a gente mesma, da gente tentar se convencer de que as coisas que eu sinto no meu coração, na minha alma, não existem, porque a ciência não justifica. Então, vamos começar por aí, para a gente saber que, tudo bem, a gente está falando de uma coisa louca, que são habilidades psíquicas. Para algumas pessoas, isso é a coisa mais louca que elas já escutaram na vida. Mas eu vou ser sincera, desde que eu comecei a fazer esse podcast, tenho vindo. Eu acho que a Ju sente também, a Ju deve sentir mais tempo que eu. Mas é meio que eu virei um para-raio dessas histórias, que todo mundo sabe que eu gosto, então todo mundo vem me contar. E vem pessoas me contar histórias dentro da espiritualidade, relacionada com intuição, relacionada com sei lá, um espírito, alguma coisa diferente que eles tiveram contato, uma energia, uma coisa do bem, uma coisa do mal. Sempre vem umas histórias das fontes mais inimagináveis, assim, pessoas que eu jamais ia imaginar que aquela pessoa estava passando por uma situação dessa, né, quando eu julgando de fora, eu penso, nossa, essa pessoa é muito concretona, essa pessoa não tá aí, essa pessoa é de tal religião, essa pessoa é super científica, ela não para pra pensar nessas coisas, ou se essa pessoa é completamente cética, ela nunca vai passar. E daí, de repente, a pessoa fala assim, nossa, Lê, eu preciso te contar o que aconteceu comigo, você não vai acreditar o que aconteceu comigo, e começa aquelas histórias cabeludíssimas, e eu fico, não tô acreditando. E vem das fontes mais improváveis. Então, eu acho que a gente tá todo mundo fake. Tá todo mundo aqui fingindo que a gente é concreto 3D, tá todo mundo fingindo que isso não acontece com a gente, quando na realidade é só 5 minutos pra você conversar com as pessoas que você descobre pessoas com habilidades psíquicas que você nunca ia imaginar. Pessoas que passam por situações dentro dessas questões de habilidades psíquicas, ou de intuição, ou de clarividência, um episódio na vida, todo mundo está suscetível, né, Ju, de acontecer de vez em quando, mesmo as pessoas que não são Yuri Geller. Com certeza, eu tenho certeza que se vocês prestarem atenção na história de vocês já tiveram, talvez vocês não estão conseguindo reconhecer. Isso distinguir, né, o que é uma habilidade dessa, um episódio desse, do que foi, mas certeza que todo mundo tem uma historinha para contar. Sobre acreditar ou não acreditar, eu tenho comigo 2 fatores muito importantes. Primeiro, quem quer acreditar não precisa de provas. Quem não quer acreditar, você pode dar 1000 provas e a pessoa não estará convencida. Então, esquece, entende? Eu não tento convencer ninguém de nada e assim vai. Segundo, que a Lê já citou, a verdade absoluta não está a nosso alcance. Nós estamos numa perspectiva muito limitada aqui, então existem verdades pessoais. A verdade absoluta mesmo, que é de fato, sobre a maioria das coisas e questões aqui terrenas, será muito difícil algum de nós conseguir saber e ter certeza absoluta.
tá? Então eu tenho sempre isso em mente. Uma outra coisa que eu observo muito, porque eu converso com muitos de vocês nas minhas mídias, eu acho incrível essa questão do véu estar ficando mais fino e as pessoas estarem despertando, porque tem conceitos que quando eu comecei a fazer vídeo, eu achei que o povo ia me jogar na fogueira. Quais conceitos? Quem é Deus? Como sendo a fonte de tudo, como sendo da onde tudo sai, para onde tudo volta, a centelha divina que existe dentro de cada um de nós, o conceito de que os guias não são entidades separadas, somos nós mesmos, versões futuras ou níveis mais elevados da nossa consciência. Esses conceitos que, para mim, eu que sou de uma leva mais antiga, levou alguns anos para eu conseguir entender. A hora que eu comecei a gravar vídeo, eu falava assim, gente, eu vou postar isso daqui, eu tô até vendo a retaliação, entendeu? O povo não vai entender nada, vai me chamar de maluca. E para mim, a surpresa positiva, acredite ou não, mas 90% ou mais dos comentários que eu recebi nesse tipo de conteúdo foi: eu já recebi esse entendimento. Nossa, estava pensando nisso na semana passada. Olha, eu tive uma visão assim que me deu esse mesmo conceito. Pode pegar os vídeos que eu falo disso, dos guias sendo você, e de eu falando de Deus como fonte de tudo, e repare nos comentários. Vê se isso não é um lembrar coletivo. É muito engraçado, porque as pessoas estão recebendo essas informações aí na consciência delas, nos processos delas, e nem estão percebendo que elas estão acessando aquela sabedoria da alma, né? Então, eu acho isso super interessante. Para mim, as habilidades psíquicas que mais funcionam, que eu presto atenção no meu dia a dia, é esse saber, é um saber. É assim, quando eu penso numa situação, por mais que a minha mente macaco queira tocar o terror na situação, vamos dizer, uma situação que ameaça a minha paz. Aqui quer jogar a lenha na fogueira, né? Quer tirar a minha paz. Mas aqui eu sinto, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. E geralmente aqui tá certo. A situação não cresce, não se desenvolve, ela é contida, ela é resolvida. Então, esse saber caminha muito comigo. Às vezes eu escuto ou vejo, mas é menos, uma visão, tipo a visão da sementinha, quando eu lidei com a ferida da rejeição, que é um símbolo que vem, ou uma frase que vem quando eu tô, vamos dizer, a minha ação vai ter consequência, e eu escuto. Não, não foi uma ação, foi uma reação. Você reagiu ao que as outras pessoas já escolheram fazer. Então vem uma frase do nada me falando, né? É a clara audiência, a clara evidência, mas é menos, o saber é mais. E outra coisa que acontece muito comigo é a telepatia. Inclusive com alguns de vocês que me acompanham. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência comigo, mas as pessoas com as quais eu me conecto, mesmo não tendo conhecido fisicamente, elas ficam aqui no fundo da minha mente de alguma maneira. E esses dias, inclusive, aconteceu que uma pessoa, uma amiga, uma amizade que eu criei por mídias sociais, fazia meses que eu não falava com ela e me bateu aquela sensação, ela não tá bem. Manda mensagem. Eu raramente mando mensagem, gente, porque entenda que eu interajo com de 50 a 100 pessoas por dia por causa das mídias sociais. São comentários, são mensagens ao WhatsApp, então dificilmente eu inicio contato com alguém, porque eu realmente a minha bateria social ela se queima todos os dias com isso. Mas a vozinha tava aqui dentro. Manda mensagem, ela não tá bem, manda mensagem. E eu entrei em contato com ela e realmente ela não estava bem, ela estava doente e poucos dias depois que eu entrei em contato com ela perdeu um membro da família dela, então, sabe, então assim, obviamente que é um evento telepático. E se vocês começarem a prestar atenção nessas pessoas com as quais vocês são conectados, que realmente tem uma conexão mesmo, não é só aquelas amizades superficiais por interesse, estou falando de conexão mesmo, pessoas que vocês se importam, que são genuínas, começa a prestar atenção, eu tenho certeza. A única coisa que eu não cheguei à conclusão ainda, quando isso acontece, é se sou eu que começo a me comunicar telepaticamente com as pessoas ou se ela começa e eu estou recebendo. Porque geralmente é meio simultâneo, mas é incrível, é batata. Começa a aparecer alguém aqui no meu campo mental, aquela pessoa geralmente entra em contato depois, ou quando eu entro em contato, que nem o que eu acabei de relatar, porque realmente eu estava acessando alguma coisa. Nossa, isso acontece tanto, né, Ju? Acontece comigo aqui, e eu falo muito eu e meu marido aqui dentro de casa também é a mesma coisa. Às vezes eu vou, pego, sei lá, eu pego um copo d'água, penso: "Nossa, será que ele tomou água hoje? Vou levar um copo de água pra ele". Eu chego lá e: "Nossa, como é que você sabia que eu estava com sede?". Estava levantando pra tomar um copo d'água. Isso acontece direto aqui em casa. Isso acontece direto aqui em casa, um adivinhar o que o outro tá pensando aqui é direto. A gente já quase que não se comunica mais. Mas eu acho que é isso, Ju. A gente tá chegando aqui no final da nossa hora, desse assunto super legal. Eu adorei esse papo, eu achei que foi demais. Nossa, eu tô animadíssima. Eu tô animadíssima e de coração, porque eu acho que
São informações importantes. Eu acho que parte desse processo de transição agora, desse do despertar coletivo que a gente está fazendo, pelo menos pelas pessoas que eu escuto que falam disso, eles falam muito sobre o ser humano reivindicar novamente quem ele é, né? A gente retornar para as nossas origens, para o que a gente deveria ser desde o começo, certos conceitos, certas habilidades que foram sequestradas durante a história, que a gente foi convencido de que não existe, de que a gente foi convencido de que a gente não é parte, que a gente não é centelha divina, né? Então, teve muita coisa, a condição humana que foi sequestrada. Seja por quem for, não vou aqui, não é, esse é um episódio inteiro, mas nesse momento a gente só vai falar que existiu um processo de sequestro em algum momento, e que o ser humano realmente foi programado para se entender como um ser inferior, sendo que a gente é muito mais do que isso. Muito mais. As nossas capacidades, as nossas habilidades, quem nós somos, o consciente coletivo, a cocriação, o mecanismo da realidade, tudo isso que você falou que as pessoas te mandam mensagem tendo downloads, tive todos esses downloads psíquicos, todos esses vieram parar na minha cabeça no meio de conversas completamente inconvenientes, queria dizer. E, e aí já tive todos esses downloads. Então eu sei do que você está falando, eu entendo esses conceitos, eu sei que não são fáceis para a maioria das pessoas. Quem não teve esses conceitos martelados na cabeça por um raio cósmico, sei lá eu da onde que veio, realmente não são conceitos fáceis da gente entender de primeira, mas eu acho que isso vem vindo muito mais, esse entendimento tem vindo muito mais, e que tudo isso faz parte dessa nova busca, Ju, dessa nossa reconquista, da gente voltar a ser os seres maravilhosos que fomos desenvolvidos para ser, não esse serzinho pequenininho, inferior, sofrido, que veio para cá só para ralar. Muito pelo contrário, a gente veio para cá para ser excepcional, Ju. E com esse recado, quero deixar aqui um tchau, agradecer para todo mundo que ficou até o final, para todo mundo que manda mensagem, para todo mundo que escuta a gente, e para Ju maravilhosa que propôs esse tema que eu não estava nem pensando hoje em falar de X-Men. Vou sair daqui com os meus poderes da aranha. Gente, eu concordo com a Lê, com tudo que ela falou. Muito desse despertar é a gente lembrar a consciência soberana que a gente já é, porque nós somos centelhas divinas, nós somos fractais divinos, nós já somos luz, a gente só se esqueceu que a gente é. E toda e qualquer crença que faz você acreditar que você é um ser inferior, tá te deixando desalinhado com a luz que você já é. Até o conceito de evolução é uma coisa que a gente tem que rever, porque se tudo que já existiu, existe, irá existir, já existe no eterno aqui e agora, onde que está a evolução? Tudo que é, né? Então, qual é a caminhada? Qual que é o propósito? Então, isso é uma coisa até que eu estou trabalhando comigo, a trocar o conceito de evolução por experiência. A gente está explorando as experiências que tem disponíveis aí no cosmos. E a gente precisa se lembrar desse poder que a gente tem como consciência criadora. Que a gente tem esse poder não só de experienciar, mas também de criar essas experiências, como mini criadores que nós somos. Então, tudo isso são conceitos que estão vindo, estão derrubando até ideias antigas aí de espiritualidade, que já estava lá no hinduísmo, que está até no espiritismo, está tudo meio que caindo por terra isso. Porque muito desse grande despertar se lembre o ser evoluído que você já é. Lembre-se quem você é para você reclamar, retomar o poder que você já tem, você só esqueceu o que tem. E muito dessa jornada é em relação a buscar profundamente quem você é e desenvolver as suas habilidades psíquicas nesse sentido. Para de comprar esse mundo externo materialista aí, começa a se voltar para dentro de si e realmente questionar quem eu sou de verdade, não o personagem que eu tô sendo. O que é a minha essência, o que constitui isso, que ser sou eu, né? Conforme você vai nessa busca, é normal que não só você vai receber conceitos espirituais, vai adquirir conhecimento, mas também vai ter experiências místicas, vai ter experiências psíquicas, porque tudo faz parte. Afinal de contas, a ciência ainda não respondeu o que é a consciência. A gente aqui na espiritualidade já sabe isso. Nós somos o um é o todo é o um. Nós somos um fractal no todo, mas também nós temos acesso a esse todo. Chame ele de campo unificado, campo quântico, ou o que quer que seja que você queira chamar. Mas é isso, gente. A Lê já agradeceu, já se despediu, vou me despedir também. Ale, obrigada por co-criar comigo esses episódios maravilhosos. Pessoal que está em casa, agradeço muito por acompanhar e assistir. Vocês são a nossa equipe do lado de lá da tela. A gente precisa de vocês. É um trabalho de equipe, esse grande despertar. E beijo para todo mundo e até semana que vem.